dia, aqui é a Tati Pasquali, que eu vim aqui novamente para falar sobre a dislexia. Nós já falamos algumas dicas sobre a disgrafia, sobre a dislalia e agora eu vou falar um pouquinho sobre a descalculia. O que é a descalculia para o disléxico? A descalculia, você tem que pensar o seguinte, o disléxico ele tem uma visão espacial enorme, né? O mundo dele espacial é muito maior, é com muito mais expansão, é com movimento. Coisas que para pessoas que não têm dislexia são comuns, igual um foco, um poste no meio do caminho. O dislexo olha para aquele poste, ele vai na direção, só que de alguma maneira aquele poste se movimenta para ele. Ele sai daquele lugar, o direcional dele se expande e aquele objeto, ele de alguma maneira ele dá a entender no cérebro que ele modificou o trajeto dele. Então, vamos falar sobre a descalculia. Pense num monte de números saindo ali loucamente daquele cérebro, ou daquela palavra, ou daquela escrita, porque para nós disléxicos também a letra anda, né? O famoso sopa de letrinhas, né? E sopa de numerozinhos também. Então, o disléxico, primeira coisa, ele tem uma facilidade enorme em cálculo. Por quê? Porque ele tem uma facilidade de transcender. Vamos pensar na conta de menos, né? Quando o dislexo vai fazer a conta de menos, ele já fez um empréstimo para o vizinho, né? Vamos supor, naqueles números, 1.000 menos 99. O 9 vai pedir emprestado para o 0, que o 0 vai pedir emprestado para outro 0, que vai pedir emprestado para outro 1. O disléxico faz isso rapidamente, em questões de frações de segundo. Porém, ele tem que ter uma organização espacial na hora que ele retorna. Por quê? Porque o disléxico, dentro da descalculia, ele faz o espelhamento. O que é o espelhamento? Quando eu tenho, vou dar o exemplo entre letra e número. A letra E, a vogalzinha E, ela lembra muito o número 3. Então, o disléxico, na hora que ele volta, ele bagunça tudo lá embaixo. Quando você tem o 10, o disléxico é bem capaz de entender 0, 1, porque ele vai inverter, é como se fosse o espelho daquilo, né? Principalmente em números. Então, a descalculia, ela é essa inversão, esse espelho. Então, uma dica para o disléxico. Vocês vão achar meio loucura o que eu vou dizer agora, mas eu faço comigo isso, eu já tenho mais de 40 anos. Aplico isso em alunos meus que vêm com dislexia e com descalculia e aplico nos meus filhos também, porque a dislexia ela é hereditária e meus filhos também foram contemplados com ela. Então, como que a gente faz para melhorar o cálculo? Primeira dica, aprender a fazer contas e depois virar o papel. A gente coloca o papel como se o outro na minha frente estivesse vendo e olho para aquele número e vejo como que eu fiz aquele cálculo. No começo vai dar muita dor de cabeça, vai dar um desconforto. Tem pessoas que dá ânsia de vômito quando faz isso, porque mexe com todo o labirinto nosso. Mas não se preocupe, é assim mesmo. Outra dica para melhorar a descalculia: trabalhar com material sólidos, pôr as contas nas mãos, pegar, juntar tudo, fazer papelzinho picado, pegar lápis e organizar. E a melhor parte, quando você alcança esse controle sobre a descalculia, você fazer mentalmente, imaginando esses números indo e vindo. Porém, o disléxico, vou falar coisa simples, né, sobre a descalculia no disléxico. Você dá um endereço para ele, a rua fulana de tal, número 1024. Se ele fala rapidamente, sem gravar no auditivo e no visual, ele geralmente vai ler qualquer número que tenha o 1, o 0, o 2 e o 4. Mas o 1024 não vai sair. Ele vai lembrar que é o 1, que tinha o 0, que tinha o 2, que tinha o 4 e vai fazer uma sopa de letrinhas com muitas combinações possíveis. Então, uma dica para que isso não ocorra é ouvir o número, anotar o número, enxergar o número, ver o número escrito. Eu, como hoje tenho celular, o que eu faço? Eu criei um grupo comigo mesma, que chama Coisas por Fazer. E eu escrevo para mim, eu falo assim, endereço é fulano de tal, eu vou lá e escrevo aquele número. Escrevo, leio, falo em voz alta,
gravo no cérebro, pronto. Meu cérebro ele consegue codificar sem fazer a bagunça dos números. Espero estar ajudando vocês com essa dica. São dicas simples. Lógico que existem trabalhos a serem feitos dentro dessas dicas para a gente alcançar, mas a gente sempre lembrando, a dislexia, ela tem controle. Por que que ela tem controle? Porque a dislexia é um mundo muito maior do que o das pessoas que não possuem. Nós temos uma facilidade em compreensão final. Então a gente precisa entender o todo, porque nós somos super detalhistas, para depois a gente alcançar o final. Eu gosto muito do exemplo do caminho da minha casa ao shopping. Existem pessoas que fazem os caminhos mais curtos, existem pessoas que fazem os caminhos mais longos, pegam outras ruas, viram em outros lugares. O disléxico, ele faz sempre o caminho mais longo para chegar, mas depois que ele aprende o mais longo, ele cria caminhos curtos impressionantes e inimagináveis para as pessoas que não têm dislexia, ficando assim sempre à frente de das pessoas que não possuem. Então a dislexia ela pode ser sua aliada em muitas coisas, inclusive nas questões de criatividade. Tchau, tchau, espero estar ajudando vocês.